seja bem-vindo ao Filhos de Guadalupe, o podcast da nossa paróquia. Esse é um projeto muito especial que tem o intuito de contar um pouquinho mais das nossas pastorais, dos nossos grupos e movimentos. A ideia é que vocês possam entender um pouquinho como funciona por trás, né, da nossa paróquia, a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, aqui de Brasília. E nos primeiros episódios, a gente vai contar um pouquinho mais sobre os retiros que nós temos aqui na paróquia. E hoje a gente vai falar mais a fundo sobre o Retiro Caminho. E para participar, a gente trouxe o fundador, o Stefano, e uma das coordenadoras, a Natália. Olá, muito obrigada pela presença. Oi, gente, boa noite. Obrigada, Gabi, por nos receber aqui e abrir para a gente falar um pouco mais sobre o Retiro Caminho. Espero que a gente possa esclarecer sobre todo o retiro e para que as pessoas que estejam assistindo fiquem bem informadas. E para começar, a gente quer saber como que nasceu o Retiro Caminho. Vocês que têm 11 anos, né, já de caminhada, de estrada, qual foi a ideia para criar esse retiro? Olha, Gabi, essa é uma história muito interessante, assim. Começou tudo lá em 2015, quando, né, eu tinha um grupo de amigos e a gente não estava assim, mais inserido em muitos retiros, porque a gente já tinha um pouco mais de idade ali, em torno de 25, né, 26 anos. E aí a gente percebeu que tinha muita gente que também estava na mesma situação que a gente, né? A gente já tinha feito SEGME, já tinha feito são esses retiros que são para jovens até de 23 anos. Aqui na Arquidiocese de Brasília, a gente tem esse gap assim, de idade, que é assim, desde criança ali, catequese, crisma, aí os primeiros retiros, até os 23, 24 anos. E depois acaba sumindo, né? Assim, não tem mais onde as pessoas se envolverem. É uma coisa natural, porque como os retiros têm algumas idades assim mais, algumas idades menores, essas idades maiores acabam se tornando, assim, a comunicação fica difícil assim, entre um jovem, né, de repente de 16 anos e um jovem, entre aspas, né, um jovem adulto assim, de 30 anos. É uma coisa que a gente percebeu, né, como igreja mesmo, assim, que existia uma falta de acompanhamento para esses jovens, né, adultos, assim. Que ainda não casaram também, né? E que é uma crescente hoje na igreja, né? A gente vê, né, antigamente, nossos pais, né, nossos avós que casavam lá, sei lá, com 15, 18, né, 20 anos, já estavam todos, assim, com uma casa já formada, né, praticamente. Só que hoje a gente percebe que não é assim mais. Então a gente já tem aí jovens até, né, de 30, 35 anos ali, que ainda não encontraram essa vocação. Então assim, ou você era casado e fazia parte do SCC, ou desses grupos mais voltados assim para casais, ou então você caía num limbo ali, que né, acabava se perdendo ali. E a gente nasceu com esse intuito de acolher esses jovens, né? E de dar formação para eles, para que eles não ficassem perdidos. Então, qual seria o carisma assim de vocês do retiro? O carisma é basicamente esse. Nosso versículo ali fundador, assim, digamos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o carisma é acolher esses jovens adultos entre 25 e 35 anos e dar formação para eles, para que eles possam ou se encaixar em algum lugar dentro da igreja, ou ter alguma pastoral, ou algum lugar onde eles possam servir da melhor forma possível. E não fiquem ali só porque eles ainda não cumpriram, né, o seu estado de vida na plenitude, que seria ou no matrimônio ou na vida consagrada, para que eles não fiquem assim à mercê ali no mundo. Ah, legal. E ao longo desses anos, assim, que vocês perceberam que foi amadurecendo, evoluindo, né? Querendo ou não, com o tempo as coisas vão evoluindo. O que vocês acham que foi modificando com o tempo no retiro? Eu acho que o formato do retiro, né? Ele nasceu, como o Stefano falou, eles criaram em um formato e ao longo do tempo a gente foi aperfeiçoando, né?
inicialmente apenas como retiro, e nos últimos anos a gente já inseriu a adoração mensal, então toda segunda, quarta do mês aqui a gente tem uma adoração do retiro. A gente esse ano está trazendo formações mensais, então acho que foi criando um formato. No início era somente um retiro, hoje a gente já tem outras atividades ao longo do ano. A gente tem também a consagração à Nossa Senhora, que acontece em maio e dezembro, promovida pelo Caminho também. Então, acho que a estrutura do Caminho foi criando forma ao longo do tempo. E o retiro de vocês dura quanto tempo? Assim, ele é de dormir? São reuniões? Como que é? Explica pra gente como que é. Até porque, né, o pessoal que se interessar em participar quer saber como que vai ser fazer o caminho, né? O retiro, ele dura um final de semana, ele é de dormir, a gente sempre vai atrás de algum espaço fora da paróquia, ele não acontece na paróquia, então a gente vai atrás de uma casa de retiro. E ele começa na sexta? Isso, ele começa na sexta até domingo. Alguns anos só quem trabalha vai na sexta-feira, outros anos quem faz também vai na sexta. Vai muito do local, porque alguns anos a gente encontra uma casa de retiro muito distante, então quem faz precisa ir na sexta. Mas basicamente acontece durante um final de semana, por volta de setembro ou outubro, e antes disso a gente tem a preparação com aqueles que vão trabalhar. E o convite para quem vai fazer começa a partir de junho, julho. Legal. E o retiro em si é para quem? Né? É um retiro de primeiro amor? É um retiro de aprofundamento da fé católica? Como vocês descreveriam, né? Então, ele é um retiro de aprofundamento. A princípio foi pensado como aprofundamento. Até porque quando a gente criou, a gente já vinha de uma caminhada dentro da igreja. Mas acontece que nem todos os jovens adultos, eles têm uma formação ou um aprofundamento em si da fé. Então, a princípio, nós somos um retiro de aprofundamento. Os temas abordados no retiro são temas de aprofundamento. Nós não abordamos temas de primeiro amor, de querigma, né? Que é o famoso querigma da igreja. Nós não abordamos isso. Nós abordamos mais temas de aprofundamento. Mas a gente observa um fenômeno interessante no caminho, que é assim, as pessoas que fazem o retiro, mesmo não sendo a hora delas fazerem o aprofundamento, ou não tendo muito conhecimento, elas se sentem acolhidas. Não me pergunte por quê. Não me pergunte por quê. Mas isso é um fenômeno que a gente percebeu nos últimos anos. Assim, desde o início a gente percebeu isso. As pessoas que vão ali, que fazem o retiro, elas se sentem. E nós abordamos temas muito delicados dentro do retiro. Nós abordamos temas de fé mesmo, assim, de profundidade de fé. E as pessoas, até mesmo que não estão, né, no ritmo de aprofundamento, que ainda estariam, por incrível que pareça, mesmo, né, estando mais velhas, estariam no ritmo de aprofundamento, e que ainda não estão, se sentem bem. Então a gente não tem um requisito para isso. E nós temos até alguns testemunhos, e aí eu posso entrar em um testemunho agora. Por exemplo, uma das coordenadoras geral que está agora, ela era protestante. Né? Caramba! E ela fez o retiro. E ela omitiu isso, né, porque a gente trabalha com indicação, né, também isso mais para frente a gente vai falar. Mas ela omitiu isso, ela era protestante, imagina, um retiro que vai falar sobre profundidade de missa, um retiro que vai falar sobre profundidade de vocação, né, um retiro que vai falar sobre temas assim, exclusivamente católicos. Ela faz esse retiro, e a partir desse retiro ela se converte e se torna católica. Isso é muito interessante, porque não é uma coisa assim, é um retiro querigmático que é aquele abraço quentinho, né? Não é isso, não é isso, mas mesmo assim a gente consegue atingir essas pessoas. Então assim, eu acredito que Deus ele trabalha dessa forma no caminho.
Legal. E outra coisa que é importante falar, né? Vocês falaram que tiveram a ideia de criar o caminho, porque vocês já tinham mais de 25 anos e não tinham mais um local para ir, né, na igreja. Fala melhor um pouquinho da faixa etária e como as pessoas que estão assistindo a gente agora, elas podem se inscrever, tem inscrição ou então é só indicação? Como que vocês fazem para terem novos encaminhados? Peregrinos. Peregrinos são aqueles que vão fazer o retiro, encaminhados são os que trabalham no retiro. Então, hoje o retiro ele é da faixa etária de 25 a 35 anos. E para encontrar a gente pelo Instagram, @retirocaminho. Então, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, acompanhar a gente, saber das datas das formações, das adorações, tudo isso é aberto à comunidade, não é só para quem já fez o retiro, então também é uma forma de conhecer e entender se ali é o seu lugar, se o retiro te agrada, se é o seu carisma também. Mas hoje a gente, como o Stefano comentou, a gente trabalha com indicação. Então a gente não abre um formulário de inscrição para o retiro. Basicamente, as pessoas que já fizeram o retiro indicam outras pessoas para fazer, só que a gente vem tendo nos últimos anos muita indicação vindo da secretaria da paróquia, do Instagram. Então, se alguém se interessar, não conhece ninguém que é do retiro, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, manda mensagem, pergunta, quer saber um pouco mais, a gente responde e coloca na lista de espera do retiro. Então, ano passado, muitas pessoas que vieram através do Instagram e da secretaria. Não foram indicações de pessoas que já estavam no grupo. A gente também recebe algumas indicações dos padres, das consagradas, de pessoas que conhecem um pouco o caminho e acham que é o carisma, enfim, que vão se identificar com o nosso jeitinho. E por ser um retiro para 25 a 40 anos, é exclusivamente para solteiros? Os casados podem participar? Tem alguma regra? Como que é? Olha, Gabi, a gente tem assim, o Padre Éder é nosso diretor espiritual, ele acompanha a gente nesses 11 anos de história, e 12 retiros, esse ano vai ser o 12º retiro. A gente já passou por muita coisa, então a gente já foi, assim, digo que Deus ele vai, podando ali a videira para que ela tome o formato e dê frutos da forma como Deus quer. A gente não tem uma proibição de que casais façam um retiro, casais podem fazer o retiro, mas ele não é um retiro para casais. Claro. Então, não sendo um retiro para casais, segue o rito do retiro para solteiros. E também nós temos casais que trabalham também, porque assim, o caminho, 12 anos de história, já tem vários casais que o caminho formou e que também já vieram casados para ajudar. Família sendo formada pelo retiro e casais que não foram formados pelo caminho, mas que o caminho, que fazem parte do caminho. Namorados que fizeram juntos. Então, assim, a gente tem isso, a gente já teve. Mas não é um retiro para casais, é um retiro para solteiros, para esse pessoal aí, jovens adultos, solteiros, mas nada impede que namorados façam, só que vai seguir o rito, ou algum casal casado que queira fazer também, que pode estar nessa faixa etária, nada impede, mas vai seguir o rito do retiro para solteiro. Então, homens por um lado, mulher por outro, sem novidade nenhuma. Eu acho que também isso não é um impedimento, Eu acho que as pessoas entendem isso aí. Com certeza. E você falou, depois do retiro, vocês têm formações. Como seriam essas formações? Vocês têm um grupo sólido, tem as adorações? Explica mais a fundo isso, porque eu acho que as formações são interessantes, Você, querendo ou não, durante o retiro vocês têm, as formações, as palestras, mas vocês dão continuidade dessas formações? Qual é o foco dessas formações depois do retiro?
Olha, o intuito é, de fato, formar aqueles que fizeram o retiro e aqueles que trabalharam, fazem parte do grupo, para estar nessa formação contínua, né? Então, a gente vê alguns temas que ficaram com maior dúvida durante o retiro, ou então, durante o retiro tem grupos de partilha, às vezes nesses grupos surgem algumas dúvidas, surgem algo de fora que não tem a ver com o tema que está sendo tratado durante o retiro. Como o Stefano comentou antes, muitos desses jovens, às vezes, não têm uma base tão profunda, tão sólida na fé. Então, quando a gente trata temas mais profundos, algumas coisas mais rasas surgem, algumas questões surgem para entender essa questão mais profunda. Então, a gente traz essas formações justamente para ir solidificando a base da fé, tanto a nossa quanto a daqueles que procuram o retiro, dos que estão fazendo, dos que estão trabalhando. Em relação à continuidade, o nosso retiro ele acontece no segundo semestre. Então, logo que termina, que finaliza, que passa o final de semana, a gente já engata na novena de Natal. Então, são 9 semanas que a gente se encontra para discutir e rezar a novena, né? E nessas novenas a gente acaba tratando alguns temas, aprofundando um pouquinho, tendo discussões, debates, e gerando já um engajamento para aqueles que fizeram o retiro no ano. Então, a gente já engata nas novenas para chegar no final do ano já com essa constância, né? Com esses encontros tendo acontecido. Não é simplesmente fazer o retiro e ir embora, né? A gente tem formas de manter a pessoa presente. Ah, legal. E aí é bom que forma amizade, né? O pessoal vai se conhecendo aqui dentro da igreja, isso é muito importante. Você falou, eu gostei muito desse testemunho que você contou, né, de conversão. Quais outros frutos você vê que o caminho está plantando na história de vida das pessoas que participam, né? Querendo ou não, as pessoas sempre ficam curiosas para saber, assim, o que você acha que o caminho está plantando? Qual sementinha do caminho na vida de cada um que participa, trabalha, faz o caminho? Bom, Gabi, eu acho que assim, cada pessoa que passa pelo caminho, acho que o caminho ele não é um serviço em vão que a gente tem dentro da igreja. Porque eu sempre uso o termômetro assim, de olha, nós estamos aí há 12 anos, né? Parece que foi ontem. Eu realmente acho que, assim, o tempo ele passou, mas assim, não me parece que foram 12 anos. E todos os anos a gente tá aí, né? Todos os anos a gente renova, todos os anos o retiro acontece. Então eu vejo que, assim, é uma coisa que Deus quer que aconteça, né? Deus ele vai tirar um bem disso, né? E a gente, assim, tem cada ano que passa, mais planos aparecem e a gente vai conseguindo concretizar. Então a gente vai solidificando essas coisas. Então a gente vai solidificando a adoração, a gente vai solidificando as formações, a consagração à Nossa Senhora, a novena. Então são passos que a gente vem dando assim para solidificar de forma bem tranquila, né, o retiro caminho e assim algumas inspirações que vêm, né, que estão surgindo aí, a gente vai sempre acolhendo e sempre aplicando, né? Assim, agora, em relação à mudança de vida, eu acredito que várias pessoas, eu conheço testemunhos, né, particulares, assim, de pessoas que já vieram me contar e tudo mais. Todos os anos nós temos, né, muito isso, assim, algumas pessoas que vêm no particular e que, né, falam, nossa, o retiro mudou a minha vida, eu gostei muito. Nas avaliações, né, todo final nós temos, né, avaliações, todos avaliam o retiro. A gente realmente dá uma oportunidade de mudança, né? Não é uma avaliação em vão, é uma avaliação que a gente pega e aplica nos outros anos, que a gente lê, que a gente busca. Então a gente percebe assim, várias pessoas que mudaram mesmo assim, de vida antes e depois do caminho, apesar de não ser um retiro querigmático. Mas a gente tem percebido nesses últimos anos que muitas pessoas têm feito o caminho com muita sede de conhecimento, com sede de voltar mesmo, como se fosse um resgate mesmo dessas pessoas que estão às vezes afastadas, né, já fizeram a sua primeira experiência com Cristo, mas que estão afastadas da igreja. Então eu acredito isso, né? Eu tenho esse testemunho né, de uma das coordenadoras que
que era protestante, que, né, ali se tornou, né, católica, assim. A gente teve ateu também, que já fez o retiro. Assim, eu sinceramente, Vocês acolhem todo mundo, a né? gente deixa, não, a gente, é porque assim, a gente É para avisa. católicos, mas vocês A acolhem. gente avisa, olha, não é um retiro querigmático, não é de primeiro amor, tem certeza? Não são temas tranquilos, não são temas, assim... Profundos na fé, né? Não são temas de querigma mesmo, de primeiro amor, né? Porque o querigma é quando Jesus ele te pega no colo e fala assim, vem aqui, deixa eu apresentar a fé para vocês, né? E aí aquele primeiro momento, né, de se apaixonar por Cristo, né? Aquela coisa assim que a gente tem o prazer de fazer. Depois, Jesus ele fala assim, agora que você já está aqui comigo, deixa eu te, né? Moldar, né? Deixa eu te mostrar aqui, né, o que é mais profundo, né? Mais profundo. Se quer me seguir, pegue a tua cruz, né? Vem e segue-me. Então, assim, mais ou menos por aí que a gente caminha. Mas a gente caminha mais nessa segunda parte, né? Que já é na parte do vem e segue-me, né? Do pega a cruz, né? Não é aquela primeira parte que fala assim, não, e tal. Então, assim, a fé, ela tem dois momentos ali. O primeiro momento do querigma, que você está ali na beira de uma praia, brincando com aquelas bolinhas coloridas e tudo mais. Depois Jesus fala, não, agora eu vou te apresentar as profundezas, que são muito mais interessantes do que a beira, né? Mas a profundeza, ela gera esforço, gera trabalho, porque aí já não dá pé mais, você tem que ficar nadando sempre. Então, assim, é diferente. Então, a gente está nessa outra parte. E mesmo assim a gente tem esses testemunhos dentro do caminho. Legal. Mesmo assim a gente tem esses testemunhos. Que é muito interessante e que faz a gente todo ano estar aí há 12 anos fazendo isso aí. Outra coisa que é importante a gente falar é a nossa paróquia, né? Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Nós temos, né, essa vertente mariana. E como que Nossa Senhora, qual é o papel de Nossa Senhora no Retiro Caminho? Essa pergunta é muito interessante, porque, por exemplo, o caminho é um retiro mariano, né? Mas como que ele é um retiro mariano? Ele é um retiro consagrado a Maria. No começo, muitas pessoas perguntavam assim, mas, nossa, é um retiro mariano, mas não tem nenhuma palestra de Maria? E a gente falava assim, é um retiro mariano, mas não tem nenhuma palestra de Maria no retiro. Spoiler. Por quê? Spoiler. É um retiro mariano que não tem. Porque ser de Maria, ser mariano, não significa que a gente vai fazer um retiro só com palestra de Maria. Nós temos o momento dela. Só que é um retiro consagrado a Nossa Senhora. Nasceu de Nossa Senhora o retiro. Foi através de orações, né, e sentimentos marianos que a gente nasceu. Então a gente busca no retiro viver as virtudes marianas. Legal. Entende? Então a gente vive as virtudes marianas no retiro. E sem falar de Maria, a gente está o tempo todo falando dela. Porque ela está presente em todos os passos da vida de Cristo. Então, em todos os momentos da igreja, Maria está presente. Não tem como separar Jesus de Maria. Então, em todos os momentos que Jesus está, Maria também está. Ótimo. E para a gente finalizar, qual mensagem vocês deixam para as pessoas que estão assistindo a gente, que estão enfraquecidas na fé, estão um pouquinho afastadas? Qual é a mensagem que vocês dão para chamar essas pessoas de volta para Deus? Qual é o recado que o Retiro Caminho tem para toda a nossa paróquia, as pessoas que estão assistindo a gente? Eu acho que se abrir para a fé, né? Como o Stefano citou, pega a sua cruz, vem e segue-me, né? Eu acho que o que o caminho quer deixar é não desistir, apesar das dificuldades. Buscar um pouquinho mais nas profundezas, sair um pouco desse primeiro amor, né? A gente trabalha com jovens, não tão jovens assim, de 25 a 35, 40 anos, e muitos deles, às vezes, têm medo de se aprofundar na fé. Então, o recado que a gente quer é não tenha medo. Busque mais, busque conhecer mais, venha se encontrar com a gente, venha participar das formações, venha participar das adorações, e aproveite esse tempo de quaresma para fazer o jejum, fazer oração, fazer a esmola,
e se doar um pouquinho mais, né? Então, sair dessa zona de conforto e buscar um pouco mais se aproximar de Cristo, né? Porque se a gente estiver sentado e sem buscar, a gente não vai conseguir estar mais próximo dele. Ah, muito bacana. E você, Stefano, qual a mensagem que você deixa para o pessoal? Se você chegou até aqui, essa prova de resistência você já está, né, meio caminho andado. Mas, na verdade, esse nome, né, caminho, que não tem nada a ver com o neocatecumenato, tá? Isso é importante. Porque a religião, a gente já, às vezes, é muito confundido. Mas que fique bem claro, assim, né, para um conhecimento. A religião católica, cristã, nos primeiros séculos, ela também era chamada de religião do caminho. Eles eram chamados de, né, religião do caminho. Por quê? Porque era exatamente o passo a passo que Jesus fazia, o itinerário que Jesus fez até a morte e ressurreição, era o espelho para aquela comunidade. Então eles eram chamados de comunidade do caminho, religião do caminho. Por quê? Porque o caminho ele faz parte da vida. A gente não pode parar. E aí, para quem está no caminho, mas está cansado, para quem está no caminho, mas está, né, apagado ali na fé, para quem está no caminho e ainda, né, quer continuar, não desista. Continue caminhando e se assim, né, sentir no seu coração, vem aqui, comenta lá, vai lá no Instagram do caminho, né, faz a sua... No Instagram da paróquia também. No Instagram da paróquia, você pode também deixar lá sua mensagem, no site da paróquia também, pode deixar sua mensagem e caminhar com a gente, né? E assim, essa é a base, assim, da igreja, né? O cotidiano, né? O que mais a gente pode nos santificar, né? No cotidiano e manter o passo, né? Não parar. Então, eu acredito que a dica seja essa, assim, olha, para você que está assim, não pare. Uma hora vai estar melhor, uma hora vai estar pior, porque essa né, a nossa vida é feita assim, imagina que... Altos e baixos. Mas imagina assim, Madre Teresa de Calcutá, né, uma Santa Madre Teresa de Calcutá. Ela ficou durante 40 anos sem sentir a presença de Cristo Eucarístico. Imagina. 40 anos, não estou falando de 40 dias. E não deixou de as suas São João obras, da Cruz, né, que fala lá da noite escura da alma. Né? Não é aquele nosso momentinho ali que a gente não está muito, eu fui no louvor hoje e não senti muito Deus. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de santidade, né, de coisa muito mais profunda. Então, fique firme e venha caminhar com a gente. Muito legal. E muito obrigada por esse bate-papo. Essa tarefa foi muito rica. Eu acho que todo mundo conseguiu visualizar um pouquinho mais sobre o que é o Retiro Caminho. E qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no YouTube, no Instagram da nossa paróquia, Nossa Senhora de Guadalupe, do próprio Retiro. E eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, pessoal!